Vamos lá. Eu acabei de ler o capítulo. Faz um tempo, na real, que eu li o capítulo 5. Breve tratado sobre os fundamentos morais das relações econômicas. Que ele entra bastante nessa. Tipo, bastante mesmo nessa coisa do moral, da moralidade e dos tipos de relações econômicas que nós temos. E eu separei aqui umas coisinhas que eu gostaria de falar. O primeiro deles é que religiões, as religiões, a maioria delas, pelo menos, ele deu um exemplo aqui da religião indiana, religião católica. Religião indiana não. Qual é o nome daquilo? Eu esqueci agora. Mas indiana, católica, cristã, eles têm muito esse negócio de dívidas. Porque pecado nada mais deixa de ser uma dívida que você tem para com Deus. Você fez merda e você tá com essa dívida, você se confessar lá, etc. Um jeito de se arrumar o perdão dessa dívida. Você procura o perdão por essa dívida. Desculpa pelo barulho de chuva, que a janela tá aberta, que tá quente aqui, aí vocês vão ouvir o barulho de chuva mesmo. Então, religiões, vários tipos de religiões têm até essa negócio de dívida para com os ancestrais, com os pais. O confucionismo mesmo, o confucionismo chinês, traz esse negócio de ter uma dívida com os pais. Você tem que cuidar dos seus pais. E eu acho isso muito interessante. Eu li aqui um conceito chamado curva de Laffer, que só pra dar uma de nerdola eu fui atrás do que é, porque ele tava dando exemplo aqui que as pessoas falam que entendem as coisas, aí os outros falam que ela não entende porque não ouviram falar de certas outras coisas. Aí eu pesquisei, porque ele falou de curva de Laffer. Curva de Laffer é basicamente, por exemplo, aqui é a quantidade de imposto, e aqui é quantas pessoas pagam. Tem um ponto limite nessa curva que a partir desse ponto as pessoas deixam de pagar. Então a curva de Laffer não é nada mais do que o limite que você pode cobrar para continuar recebendo impostos. E eu acho isso muito legal. Achei legal. Eu vi um vídeo explicando isso do Ei Nerd, que ele faz negócio de economia agora também, de poupança, de coisas do tipo. Eu achei muito legal. Outra coisa, aqui ele faz uma crítica bastante forte aos economistas que eles idealizam muito a área dele. Porque é uma ciência humana e eles tratam como uma ciência exata. E isso é uma crítica que ele trouxe bastante nesse capítulo, o autor trouxe bastante nesse capítulo. Que depende de muitos fatores. Não só modelos estatísticos conseguem prever sim, mas fatores humanos. Por exemplo, cobrar dívidas de parentes é diferente de cobrar dívidas de estranhos. Isso foi uma coisa que ele acentuou bastante. Outra coisa, ele falou como a dívida. Ele falou de uma tribo na África que as mulheres, por exemplo, emprestam alguma coisa para você, você tem que pagar de volta, mas não no mesmo nível. Tipo, ela te deu 5 moedas, você dá 3 moedas. Para você estar em dívida, porque isso forma relações duráveis. Porque você está em dívida com aquela pessoa, você sabe com quem você está em dívida. E eu achei isso legal. Acho que achei isso legal. Diferentes relações de dívidas entre os continentes, sociedades, etc. Ele falou agora também de uns princípios morais que regem as relações econômicas. Ele falou de comunismo, hierarquia e troca. O comunismo seria, no caso, o comunismo de base. É aquelas bondades que as pessoas fazem uns para os outros. Por exemplo, uma velhinha tropeçou na rua e largou as compras, você vai e ajuda. Alguém pediu uma água pra você, por exemplo, minha mãe nunca negou água pra ninguém. Batendo aqui em casa, quem quer que seja, ela não vai negar água. Esses pequenos atos é o que ele chama de comunismo de base. Depois do comunismo de base, existe a troca. Que a troca nada mais é do que aquela relação mais pareada entre duas ou mais pessoas. Aquela coisa que não é. É em relação à dívida, mas é aquela dívida rápida, que você consegue solucioná-la. Você
vocês estão em situações iguais, então vocês podem trocar livremente. Claro que algumas pessoas vão tentar tomar vantagem quando trocarem com as outras, mas é algo mais igual entre duas pessoas. E depois tem a hierarquia, que é onde a posição das pessoas são diferentes, tanto por uma questão social quanto uma questão de estar em dívida com a outra pessoa. E é isso que eu achei legal, até separei aqui, eu achei mais legal e também salvei o... Aqui. É essa a página? Aqui ele fala um pouquinho da questão legal do trabalho, que você só não é escravo porque tem uma lei para te proteger. Então, por você não estar em dívida com seu chefe, eu achei isso interessante. Esse aqui. Aqui negócio falando sobre a hierarquia. A dívida é o que acontece entre uma coisa e outra, quando as duas partes ainda não podem se distanciar, porque ainda não são iguais. Que eu acho que é justamente essa questão da hierarquia. Da diferença entre as duas partes torna difícil o pagamento efetivo da dívida. E também, ele falou, a página 165, isso aqui. Ele fala um pouquinho de um cara medieval que pensou nesse negócio da modernidade que a gente estava entrando, aí ele fez um textozinho sobre isso. E eu achei muito interessante esse capítulo. Eu achei muito interessante. Porque, basicamente aqui é uma anedota, conto, não sei. Que é um cara que pega dívidas com todo mundo, um cara medieval, pega dívidas com todo mundo para essas pessoas estarem rezando por ele. Porque você há de rezar para que aquela pessoa esteja bem, para que ela consiga pagar a dívida que ela tem com você. E eu achei isso bastante legal. E é isso. Aqui. Também. Aqui, esse era o Panurge, era a pessoa que pegava empréstimos com os outros e não pagava. E justamente, ele escreveu aqui, sua perspectiva, obviamente, é do devedor abastado, não do devedor sujeito a ser julgado em calabouço pestilento por não pagar uma dívida. Isso me lembrou, eu acho que era o George Soros que fez isso na Inglaterra, que o cara deve tanto, tem tanto crédito em tantos bancos, que se ele resolver fazer, sei lá, declarar falência ou algo do tipo, se ele resolver não pegar mais dívidas, quebra o sistema econômico inteiro. Porque o banco ele deve tanto dinheiro ao banco que se falar que não vai pagar, o banco só quebra. Eu acho isso muito legal. Agora eu vou pro capítulo 6. Parei de ler o outro, o do... a origem da ordem política, porque eu achava que não estava dando muito certo eu ler os dois livros ao mesmo tempo, não estava absorvendo o que dava para ser absorvido. E é isso. Mas eu tô acabando aquele ali também. Cheguei na página 167 hoje. Acho que antes do mês eu consigo acabar esse aqui. Eu vou acabar esse aqui. E termino aquele lá, que eu já tô na página 350 no outro. E eu acho que fica tranquilo pra mim.